Agora na 101 FM, Transitando, um programa que educa para o trânsito. Sinal verde, segue em frente, nunca vai na contramão. Dirige com cuidado, no amarelo, atenção. No sinal vermelho, para. Motorista educado, não estaciona errado. No portão de uma garagem, nem em cima de calçada. Simpatia, gentileza, não joga lixo na rua. Cuida bem da natureza, é nossa, é minha, é sua. É isso aí. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. A partir de agora está no ar Transitando, um programa educativo que traz para você discussões e informações sobre diferentes temas do trânsito em Campina Grande e todo o Brasil. Este programa é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba em parceria com a 101 FM. O nosso principal objetivo é atuar na construção de uma conscientização e orientar os motoristas e pedestres sobre as leis do trânsito, contribuindo para um trânsito de paz e com menos irresponsabilidades. O Transitando está no ar todas as sextas-feiras, dando orientações e informações sobre as leis do trânsito e trazendo em primeira mão as mudanças realizadas pela STTP em Campina Grande e toda a região. Contaremos com a presença de parceiros do Detran, SESC Senat e STTP. Eu sou Matheus Farias. E eu sou Inaldete Almeida. O Transitando começa agora. Você está ouvindo Transitando. Hoje iniciaremos nosso programa falando de um tema muitas vezes esquecido. É o Código do Trânsito para ciclistas. O uso da bicicleta é uma das formas de tornar o trânsito menos caótico. Essa é uma opção que faz bem para a saúde e também não polui o meio ambiente. A bike é um meio de transporte cheio de vantagens, mas nem sempre quem usa elas são bem tratadas pelos demais condutores no trânsito. Infelizmente, não é, Inaldete? Vamos discutir muito sobre isso hoje. Verdade, Matheus. E olha que o Código de Trânsito para ciclistas serve justamente para assegurar o direito de ir e vir dos ciclistas e a segurança do trânsito como um todo. Quem tem um carro ou moto talvez não se dê conta, mas o Código de Trânsito brasileiro traz inúmeras regras para o tráfego de bicicletas nas vias. A bicicleta também é um veículo de transporte, mas não possui motor, portanto, ela não precisa de registro junto ao Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Pois é, e quem usa a bicicleta como meio de transporte aqui em Campina Grande reclama da falta de ciclovias, ciclofaixas e da falta de respeito dos demais condutores de veículos com o espaço que é para o ciclista. O Caio Oliveira, que é um ciclista aqui de Campina Grande, comentou com a gente como são essas dificuldades. Olá, meu nome é Caio Oliveira. A questão de como é andar de bicicleta em Campina Grande hoje, a gente está crescendo aos poucos, mas encontramos bastante dificuldade ainda, por motivos de ciclovias ainda não serem suficientes, ou então existem as ciclovias, mas elas não estão interligadas. São ciclovias esporádicas, em uma a principal, mas só vai ter outra bastante distante. Então, a gente ainda tem brigado muito isso entre o espaço junto com o trânsito, né? Junto com os carros, as motos, ônibus. Então, é uma questão que ainda há muito a se discutir. Olha só, o inciso 2 do artigo 21 do Código Brasileiro de Trânsito diz que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, promovendo assim um desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Os condutores de carros, motos, caminhões, ônibus e demais veículos devem zelar pela segurança de todos, incluindo os ciclistas e também os pedestres. Os maiores, os veículos automotores e ciclistas devem cuidar dos menores, que são os pedestres, é o que diz a lei.
E no trânsito, Matheus, os ciclistas também têm direitos e deveres. Veja o que diz o artigo 38 sobre as famosas fechadas que praticamente todo ciclista já sofreu. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferências de passagem. Perceba, Matheus, que o Código de Trânsito Brasileiro não menciona nenhum tipo de punição para o motorista, mas isso não significa que não haja multa. Estão descritos em regras no Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, o condutor e o passageiro não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles ou para outros usuários da via. Guardar a distância lateral também de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, entre outros tantos cuidados que, caso não sejam cumpridos, acarretam multas. Você está ouvindo Transitando. Assim como a lei diz o que é ou não legal no trânsito para os motoristas, o ciclista também pode ser multado. Você sabia disso? Vou citar alguns exemplos. O primeiro deles está no artigo 247 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana, ou seja, veículos como bicicleta, e os de tração animal, como as carroças, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinado, é infração média com penalidade de multa, Matheus. O segundo exemplo é o artigo 255, que diz que conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva, em desacordo com o artigo 59, é infração média, com penalidade de multa e ainda medida administrativa de remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. O valor da infração média é de R$ 130,16. Percebam que a lei permite que a bicicleta seja apreendida, mas isso somente pode acontecer se o agente de trânsito fornecer o recibo para pagar a multa. Vale ressaltar que, caso o ciclista esteja empurrando a bicicleta e não pedalando, as leis que se aplicam a ele são as de pedestre e não de ciclista. Daqui a pouquinho, no bloco Infrator Folgado, voltaremos a falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o respeito às ciclovias, aos ciclistas, mas agora vamos ver algumas mudanças realizadas pela STTP e esse órgão vem também ganhando destaque nacional. Se liga aí. Sinal verde, segue em frente, nunca vai na contramão. Dirige com cuidado, no amarelo, atenção, no sinal vermelho, para. Se liga no trânsito. A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, informa sobre interdição de via na rua Vigorvino Vanderlei, trecho entre as ruas Epitácio Pessoa e Raimundo Alves da Silva, ali no centro. A interdição será por um período de 15 dias, a partir dessa última terça-feira, dia 2, até o próximo dia 16 de outubro, atendendo uma solicitação da CAGEPA, responsável pela obra de saneamento naquele local. Por conta da interdição, os veículos deverão desviar pela rua Professor Mauro Luna, sentido centro-bairro, e Raimundo Alves da Silva, sentido bairro centro. Mesmo com sinalização no local, a STTP recomenda que os condutores evitem o trecho nesse período dos próximos 15 dias. Agora, olha que notícia boa, Inaldete. Campina Grande vem sendo destaque a nível nacional. Na tarde do último dia 25, o superintendente da STTP, Félix Araújo Neto, recebeu em Brasília a medalha de Defesa do Trânsito, oferecida pelo Ministério das Cidades. Félix Neto conversou com a gente e expressou a importância desse reconhecimento para Campina Grande. Inicialmente, parabenizá-lo pelo programa Transitando, Matheus. Sem dúvida, uma grande ferramenta de comunicação com a nossa cidade de Campina Grande, especialmente sobre um tema tão relevante que é este tratado aqui no seu programa da 101. Mas, de fato, Campina Grande recebeu uma excelente, extraordinária homenagem no que diz respeito à mobilidade urbana e aos trabalhos que a Superintendência de Trânsito tem feito na cidade para melhorar o trânsito. Nós fomos a única superintendência do Brasil que recebeu a medalha
em defesa do trânsito. Sem dúvida de grande significado, de grande importância, o que traz para nós uma responsabilidade ainda maior de atuação, porque reconheceu uma série de vitórias, como por exemplo, o prêmio que nós ganhamos em campanhas educativas como Maio Amarelo, no ano de 2017 e no ano de 2018. Por termos sido a cidade que primeiro implementou o sistema de notificação eletrônica aqui na cidade de Campina Grande, dando 40% de desconto nas multas, por ter sido a primeira cidade do Brasil a implementar o parcelamento do pagamento das multas, pela quantidade de ação de sinalização que nós fizemos. Para que você tenha ideia, no ano de 2015 foi feito 3 mil metros quadrados de sinalização. No ano de 2016 nós fizemos 6 mil metros quadrados de sinalização. No ano de 2017 Campina recebeu 9 mil metros quadrados de sinalização e só esse ano nós já estamos superando a marca de 20 mil metros de sinalização aqui na nossa cidade. Então é muita coisa, é muita ação, é muita coisa boa e por isso o reconhecimento do Brasil em relação ao nosso trabalho. Implementamos várias faixas de pedestre, fomos a cidade reconhecida em 29º lugar do mundo e o primeiro lugar no Brasil de mobilidade urbana pelo Instituto Expert Marketing, também pelas Olimpíadas de Trânsito, na campanha educativa feita dentro das escolas, por ter sido Campina Grande a primeira e a única cidade do Brasil a ter uma fábrica de semáforos própria para poder melhorar o trânsito da cidade, reduzindo custos em mais de 60% do que seria gastado para a implementação desse tipo de equipamento. É uma vitória absoluta do ponto de vista de mobilidade urbana. Um forte abraço para você e a todos os seus ouvintes. Infrator folgado. No quadro Infrator Folgado de hoje, vamos começar esclarecendo primeiramente a diferença entre ciclovia e ciclofaixa. É simples, mas muita gente se confunde. A ciclovia é um tipo de via reservada especialmente para os ciclistas, ou seja, pedestres e motoristas não podem trafegar no mesmo espaço. Inclusive, existe uma separação física para que isso aconteça. Já a ciclofaixa é um espaço reservado para os ciclistas, que basicamente é uma faixa pintada na via. Além da ciclovia e da ciclofaixa, Matheus, existe também a ciclorrota e a ciclovia de lazer. A ciclorrota é considerada um dos mais apropriados e seguros caminhos para trafegar com a bicicleta. Esse é um caminho permanente destinado exclusivamente ao tráfego de bicicletas, sem limitação de horário e sem interrupções. Já a ciclofaixa de lazer é uma faixa temporária, normalmente ativada aos domingos e feriados. Mas o que o Código de Trânsito fala sobre esses espaços, Matheus? No artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas é permitida quando não tem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido da circulação regulamentada para a via, com preferência para os veículos automotores. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que tenha o trecho com ciclofaixa. Ou seja, Matheus, pelo que eu entendi, em caso de não existência de ciclovia ou ciclofaixa, os ciclistas devem seguir o fluxo do trânsito, não andar na contramão. Se houver uma ciclovia, um agente de trânsito pode permitir que o ciclista trafegue na contramão dos veículos. Percebemos que o espaço para ciclistas já é sempre muito limitado e ainda existem inúmeros infratores folgados que insistem em trafegar invadindo o espaço que não é deles, muitas vezes estacionando em cima das ciclofaixas, impedindo o trânsito dos ciclistas. Essas são cenas comuns que vemos aqui em nossa cidade. Então, você que está nos ouvindo, seja consciente, não seja um infrator folgado. E o Transitando fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Tivemos na produção e apresentação desse programa eu, Matheus Farias. Também na apresentação eu, Inaldete Almeida. Coordenação do professor Pereira. Supervisão da professora Gorete Sampaio. Técnica de Macilon Gonzaga.
E assim, nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam neste programa de hoje. Tchau a todos vocês e até o próximo Transitando. Você ouviu Transitando, um programa de educação para o trânsito da UEPB, em parceria com a 101 FM.